Olá, olá, muito boa noite. Olha eu aqui para mais uma live. Deixa eu me organizar aqui. Como sempre, correria. Terminei de realizar um atendimento aqui com uma paciente querida e corri para dar tempo de estar aqui com vocês pontualmente, agora 8 horas, bem certinho, para a gente começar esse encontro aqui. Eu quero contar para vocês hoje um assunto super importante, né? Trazer para vocês aqui as 5 causas que eu julgo as principais no que se refere à compulsão por doces. Então, para vocês que estão chegando aí, fiquem comigo até o final, porque o assunto é extremamente relevante. E às vezes a gente fica desenhando um caminho assim, bem complicado, né? Bem cheio de bem complexo mesmo. Mas não é. São coisas do dia a dia, são coisas super simples, mas que são relevantes nessa causa, como causadores, né, dessa compulsão por doces. Então, o que é importante? Em primeiro lugar, que vocês têm que saber que nem toda compulsão por doces é igual. Dentro do teu corpo podem haver sim essas 5 causas. E aí eu vou dizer para vocês, corram para buscar ajuda, porque realmente, se essas 5 causas que eu citar aqui hoje podem ser causas que estão acontecendo aí na sua rotina, a gente precisa ficar muito alerta, tá? Mas pode estar acontecendo 1, 2, 3. Então, cada organismo responde de uma maneira. Então, não significa que todos vocês vão apresentar as causas que eu vou citar aqui, ok? Então, como eu disse antes lá no início, né? 5 causas principais. 5 causas principais para a questão de compulsão alimentar. A primeira delas é a deficiência de serotonina. Sheila, que raio é isso? Serotonina, então, é um hormônio, né? Um neurotransmissor aí que a gente precisa, que ele está associado ao prazer, ao bem-estar. Então, como eu costumo dizer, quem é que não come um chocolate? Quem é que come chocolate e fica triste? Ninguém fica triste comendo chocolate, né? Menos que a pessoa odeie chocolate, né? Mas se gosta muito, com certeza é um prazer, porque dentro do chocolate tem a presença de serotonina. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas mais ansiosas, as pessoas que sofrem de ansiedade, mulheres que estão no período menstrual ou pré-menstrual, pessoas com depressão, eles têm uma quantidade de serotonina mais baixa no sangue. Então, são pessoas mais suscetíveis a essa compulsão por doces, né? Então, essa baixa de serotonina, ela causa uma vontade maior, né, uma necessidade maior de doces. Então, isso é um ponto importantíssimo que vocês têm que considerar, ok? Dentro ainda da questão da deficiência da serotonina, a gente precisa falar de TPM, na verdade. Eu tenho certeza que vocês aqui que estão me assistindo, né, já passaram por isso, por aquela necessidade absurda de comer doce. Ai, tô na TPM. E às vezes eu tô aqui recebendo vocês no meu consultório e eu escuto muito isso, né? Ai, na TPM eu tenho uma ansiedade enorme, eu tenho uma necessidade enorme de chocolate. Por quê? Porque a serotonina tá baixa, né? Então esse é um dos pontos fundamentais de sofrer por essa necessidade de doce nesse período. Então, antes de iniciar o ciclo, né, aquele período pré, há uma queda bem considerável de serotonina, tá? E como eu disse lá no início, quem não estava aqui desde o início, essa serotonina, ela traz essa leveza, essa tranquilidade, essa paz, esse prazer que a gente sente, essa alegria que a gente sente, né? A serotonina é o hormônio da felicidade, né? Então, o doce é um dos caminhos para suprir esse prazer. Então, TPM, serotonina baixa, eu como doce para suprir, né? É um mecanismo de defesa do corpo também, sabendo que o doce tem serotonina, né? Outro ponto importante, ainda se tratando de... Gente, eu só falei de uma causa até agora, vocês prestem atenção, hein? Mas dentro de cada causa existem ramificações que vocês precisam saber. Então, outro ponto fundamental é o nosso sono. Quem é que aí sofre com sono? Quem é que tem um sono de qualidade? E quem tem um sono aí desregulado? Levanta a mão, comenta aqui. Se vocês estão dormindo mal, se o sono é ruim, entenda sono ruim. O que é sono ruim, Sheila? Pelo amor de Deus, eu preciso entender o que é um sono ruim. Eu compreendo um sono bom como um sono que vocês durmam ali pelo menos 6 horas por noite, que vocês tenham um sono contínuo, porque através dessa continuidade, quando a gente realmente entra em sono profundo, é que a gente começa a produção, por exemplo, de melatonina,
que é um hormônio que vai se convertendo em serotonina ao longo do dia. Olha a relação do sono também com a serotonina. Então, assim, se a gente está dormindo mal, se a gente acorda durante a noite, mas eu acordo e logo em seguida durmo, não importa. Esse despertar noturno, ele acaba comprometendo a produção de melatonina, né? E aí, o que vai acontecer? Vocês vão sentir mais vontade de comer doce ao longo do dia. Nossa, como assim? O meu sono tem tudo a ver com essa relação? Tem muito a ver, sim, com essa relação, né? Descompensada, com essa relação torta, né? Essa inimizade que a gente tem entre o cérebro e o consumo de doce, né? Então, devido à baixa produção de melatonina durante a noite, né, que é convertida em serotonina durante o dia, vocês vão ter essa vontade maior de comer doces. Então, ponto fundamental é avaliar como anda o sono de vocês. Vocês têm uma boa qualidade de sono? Estão dormindo bem? Então, levem isso em consideração. Passando agora para a segunda causa, importantíssimo aqui que a gente fale sobre isso. Vocês já ouviram falar em disbiose? Eu trouxe esse assunto faz umas 2 ou 3 semanas atrás. Gente, disbiose é um assunto relativamente novo na área, né, da saúde, da nutrição, da medicina, mas é quando a tua flora bacteriana, tá? Ela está com mais bactérias negativas do que positivas, né? As bactérias patogênicas, como a gente chama, aquelas que vão trazer doenças para nós, né? Então, quando a nossa flora está com mais bactérias negativas, né? Nós temos então as 2 bactérias no intestino, tá? Isso é importante saber. Eu tenho bactérias positivas, eu não consigo ter um intestino totalmente, né, livre de bactérias negativas, isso não existe. Né? Mas quando aumenta muito a população de bactérias ruins em relação à população de bactérias boas, pode causar esse sintoma aí, né? Essa vontade maior de comer doces, tá, gente? O tempo todo, o dia inteiro, sem horário específico, simplesmente pelo fato das bactérias ruins precisarem de açúcar, né? Elas precisam de açúcar para sobreviver. Então, como é importante também a gente cuidar do funcionamento intestinal. E aí, um dos sinais de disbiose é a constipação intestinal, o intestino preso. Então, fiquem espertas também. Eu tenho o intestino preso, mas eu durmo bem ou não durmo bem, entendeu? Vocês vão precisar avaliar aí tudo isso que eu tô trazendo aqui nessa live, para entender o que tem, o que realmente é familiar para vocês. Realmente, todos os 5 motivos que nem eu falei no início, pode ser, ok, então vocês vão ter que buscar uma ajuda urgente. Mas independente de ser 1, 2, 3, 4, 5 motivos, vocês precisam realmente tratar, né, ou criar estratégias para modificar isso, porque a gente sabe que essa relação conturbada com doce vai gerar um consumo maior de doces. E quando a gente fala em açúcar em excesso, Sheila, não pode comer açúcar, açúcar é bom. Gente, eu sou triformiga, adoro açúcar, adoro doce. Açúcar de adição eu não costumo usar na minha alimentação, né? A não ser ali um bolo, um açúcar mascavo, alguma coisa assim. Mas não uso em bebidas mais. Mas eu adoro um doce. Quem não gosta de um doce? Não é problema. O problema não é o comer o doce. O problema, como eu sempre digo, é essa relação descompensada com o doce. É quando eu sofro em pensar que eu não posso comer um doce, né? Quando eu deixo de comer uma refeição salgada para comer um doce. Isso aí já é sinal de que tem alguma coisa errada, né? Então comece a pensar sobre isso. Não é o problema, eu quero deixar bem claro, não tem problema. A gente vai parar de crucificar também algumas situações. Mas quando eu falo de compulsão por doce é quando há uma relação negativa, né, entre o teu organismo, né, há uma dependência do teu corpo em relação ao açúcar. Entenderam? E açúcar, entenda açúcar, não só açúcar de adição, mas tudo quanto é doce, ok? Então, como eu estava falando para vocês, falei da disbiose, né? E ainda trazendo dentro da disbiose, outro ponto é que, sendo o intestino o órgão responsável pela absorção da maioria dos nutrientes, preste atenção nisso, né? No caso da disbiose, pode haver deficiência de vitaminas ou minerais. Então, quando o teu intestino é mais povoado por essas bactérias negativas, pode haver um comprometimento da boa absorção de vitaminas e minerais. Por exemplo, a vitamina B12, o ferro, a vitamina B6, a vitamina C, ácido fólico, né? Quando em níveis baixos, eles podem causar em você uma maior vontade de comer doce. Então, vocês viram como o ciclo vai se fechando? Como coisinhas simples. O que tem a ver o intestino? Tudo. Então, preste atenção aqui. A terceira causa,
E eu vou dizer pra vocês assim, ó, eu acho que é uma das principais, porque a gente não se toca disso, né? A gente não para pra analisar a nossa rotina. Mas a terceira causa está relacionada aos nossos hábitos. Sim, e eu vou explicar por quê. Por exemplo, o doce após o almoço que vira hábito. Aí vocês dizem assim, não, mas eu posso ficar sem doce após o almoço. Não, tranquilo. Aí vocês tentam uma semana e ficam lá sofrendo, desesperados, né? Pode acontecer que se tu tem, né? Se tu não tem o hábito, presta atenção. Se tu não tem o hábito de tomar água o suficiente, tá? Estamos falando do consumo de líquido ao longo de todo o dia. Tu não tem o hábito de tomar água suficiente. Não toma, toma pouco. Daí a comida que tu come na hora do almoço, ela é salgada, certo? Salgada entre aspas, né? Não tô me dizendo aqui que é uma comida que vocês exageraram no sal. Por natureza, ela é uma comida que é mais salgada do que doce, concordam? Isso é óbvio, né? Porque ela é feita com sal. Né? Daí a comida salgada, ela te dá sede. E se tu te acostumou, né? E aí você se acostumou a suprir essa sede com doces. Entenderam? Tô com sede, né? Então como é que eu supro a minha sede? Eu como doce. Então eu não tô acostumado a tomar água ao longo do dia, eu vou suprindo a minha sede com doçuras. E na prática e repetição, na prática e repetição, na prática e repetição, todo dia repetindo, isso vira hábito. E aí depois eu não consigo me desvencilhar, né? Sem falar no estoque, né, gente? Vamos falar de hábito também. No estoque. O que é o estoque, Sheila? Estoque de doce em casa. Levanta a mão aí quem não tá com a geladeira ou o armário cheio de chocolate da Páscoa, né? Até eu vou levantar a mão, porque meu filho ganhou um monte, né? E a gente procura organizar assim para que ele não tenha um consumo muito grande. Mas sim, tá lá, uma quantidade enorme, né, de chocolate, várias pessoas da família deram e a gente precisa ter um controle para que aquilo ali, né, não faça mal para ele também. Então o consumo tem que ser bem fracionado. Mas se eu tenho doce em casa, vocês concordam que tá ali à disposição, piscando, vem aqui, ó, tô aqui. Vocês vão ter mais vontade de comer, não vão? Então, estoque também, o estoque que eu me refiro é isso, né? Ao tendo em casa, fica mais fácil de consumir. Então, são dois pontos que a gente precisa falar ainda dentro de hábitos. E ainda dentro de hábitos, vamos falar de uma coisa bem importante aí. Quem é que tem por volta de 40 anos aí, né? Quem tem por volta de 40 anos aí, levanta a mão, né? Essa geração, a nossa geração lá dos anos 80, a geração dos anos 80 que passou a infância nos anos 80, foi uma geração regada ao quê? Todinho, Danoninho, farinha láctea, né? Quem nunca? Levanta a mão aí, quem nunca comeu essas coisas na infância. E vários outros alimentos bem açucarados, porque tava tudo bem. Ninguém falava mal do açúcar naquela época, né? Já se sabia, talvez já existia lá, diabetes, todas essas coisas, né? Mas não se crucificava tanto o açúcar, o refrigerante era mais comum na mesa, não é verdade? A maioria de vocês aqui deve ter passado por isso. Então essa geração aí, quem tem por volta dos 40 anos, quem vivenciou a infância nos anos 80, passou por isso aqui, né? Consumiu esse tipo de alimento. E aí o que aconteceu? Né? Essa geração se acostumou a comer doce desde muito cedo, né? Desde cedo. E o que acontece, né? Te faz precisar de doces para te satisfazer, não é verdade? Tu acostumou, a vida toda tu criou esse hábito, mas lá naquela fase crucial de aprendizados, né, de reconhecimento dos alimentos, tu te acostumou àquilo. Só que aí a gente carrega esses hábitos para a vida adulta. A gente traz da infância aquelas besteiras que a gente aprendeu, né? Hoje em dia a nutrição ela é muito mais focada em evitar que os bebês consumam açúcar antes dos 2 anos de idade, né? E protelar esse consumo pelo maior tempo possível, para que a gente não tenha essas compulsões aí na fase adulta. Mas sim, isso é um fator extremamente importante. Essa geração se acostumou e é um hábito que vem adquirindo lá desde cedo e chegamos aí na fase adulta provavelmente comendo muito mais doce do que as gerações atuais, né? Mas, né, não que as gerações atuais não tenham outras formas de consumo e de coisas também que não são assim tão saudáveis. Mas a nossa teve esse contato muito forte com esse tipo de produto. A quarta causa, e não menos importante, entra uma questão que eu gosto de trabalhar muito dentro do método Slim, dentro do desafio, dentro do método, do meu método, né, que é o nosso grupo Mente Fit,
dentro do acompanhamento individual, tudo isso eu trabalho, que são as causas emocionais, tá? Então a gente trabalha as causas mentais e emocionais, porque tem muito disso, né, relacionado ao consumo de doces. Então, um dos pontos é a busca pelo prazer imediato, né? Então, o doce vem como uma compensação, não é verdade? De algum desconforto, algum desequilíbrio, né? Que pode ser um excesso ou uma falta. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Quem nunca, né? Estou cansada, trabalhei demais. Hoje eu mereço um docinho. Quem nunca fez isso? Levanta a mão aí. Não, eu nunca fiz isso. Pode contar aqui, tá? Mas não pode mentir pra Nutri, tá? Tem que ser honesta aí com a Nutri. Ou o doce entra para substituir a falta de alguma coisa, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui bem prático, assim, né? Aquela mãe que abandonou a profissão, abandonou o trabalho para se dedicar à família, aos filhos, né? E ficou aquele buraco, aquele vazio de não poder trabalhar, não ser uma profissional, né? Isso pode ser um motivo. Então não é só pelo excesso, né? Ah, eu tô cansada, né? Tô fadigada, excesso de trabalho, eu vou lá e como. Não, é pela falta também, aquele buraco. É quando o alimento está tapando aquele furo na tua vida. Né? Como eu digo, é comer as emoções. Só que é para ajudar o doce. Por que a gente come doce e não come o salgado? Porque também tem outro ponto fundamental. Que o nosso primeiro contato com comida na vida tem relação com isso, né? O primeiro alimento que a gente consome normalmente é o leite materno. O leite materno ele é um leite salobo, tá? Mas ele puxa o sabor mais pro doce. E aí, depois daquilo ali, olha que interessante, gente. Depois daquele primeiro contato com leite, e que bom que a criança possa ser amamentada até o 6º mês exclusivamente, né? Mas aí começa a introdução alimentar, e aí vem um docinho, vem um suquinho, né? Um suquinho. E era muito comum os pediatras indicarem sucos, né? Se vocês fazem isso com os filhos de vocês, pelo amor de Deus, parem. Aí vem o suquinho. Ah, mas eu não adoço o suco do meu filho. Não importa. É um suco que exige um monte de fruta ali, né? Um suco de laranja, vocês não fazem com uma laranja, ok? Vocês vão precisar de mais laranjas. Então já vem aquele sabor, e aí o teu cérebro diz assim, não, só um pouquinho, para com essa palhaçada aí. O cérebro da criança falando, né? Tu tava me dando aquele leite que até parecia docinho pra mim, mas era um pouco salobo. Agora tu me traz esse negócio maravilhoso, docinho pra caramba. E aí, teu cérebro já dá um jeito de te afastar. Tira esse leitinho materno aí da minha rotina que eu não quero mais. Eu gostei desse sabor aí. E aí, pra ajudar mesmo, aquela avó, aquela tia diz assim, ai, dá um guaranazinho. Um guaranazinho não tem problema nenhum, né? Dá um guaranazinho na mamadeira. Gente, pelo amor de Deus, não tripira com isso, né? Dá uma mamazinha na mamadeira. Quando eu vejo Coca-Cola na mamadeira, então assim, não, me segura que eu desmaio. Fala sério. Né? Aí a criança toma aquilo e o teu cérebro diz, pode parar. Aquele suco já perdeu a graça pra mim. Eu quero essa Coca-Cola. Então tu vai mudando os hábitos desde bebê. O teu cérebro vai sendo trabalhado e acostumado a consumir esses alimentos. E aí tu vai criando aquela rotina, né? De doce, de consumo maior de doces. Aí, como eu já disse antes, a nossa infância dos anos 80 ali, né? Regada doce. E aí vai que tu não consegue se desvencilhar desse vício. Porque é um vício, gente. Ai, não sou viciada em doce, não. Então tá, então fica um mês sem comer doce, depois tu me conta. Aí tá, passou mal, passou trabalho, teve abstinência, é vício. Né? Vamos ser honestas, é vício. E a gente precisa equilibrar isso. Como eu disse, vou repetir para quem estava no início dessa live. Eu não estou falando que as pessoas não podem consumir um doce. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, muito, muito com essa autorresponsabilidade, com essa autonomia na nossa alimentação. Mas isso, né, saudável é eu ter equilíbrio e colocar mais alimentos naturais na minha alimentação do que industrializados. Né? Isso é saudável, mas não significa que eu preciso excluir essas coisas que para mim são prazerosas. Elas passam a ser prejudiciais quando elas assumem esse papel de tapar furo, de necessidade, de excesso, entenderam? É isso que eu quero explicar aqui nessa live. Compulsão por doces é isso, né? E aí eu falei da busca pelo prazer imediato, né? Então, continuando aqui essa história, né? As mães também costumam adoçar o leite das mamadeiras, que é outro agravante, né? Ou, prestem atenção, a criança é bem comportada, ganha um refrigerante, né? Ou a partir da adolescência, quem não se identifica aí também, ó, presta atenção, a partir da adolescência os namorados se presenteiam com bombons, ai que fofo, que meigo, um bombonzinho, uma caixa de bombom, né?
E aí o que acontece, gente? O doce passa a adquirir assim, porque foi a mãe que adoçou a madeira, né? Ou que me ofereceu o suquinho lá, que embora não seja adoçado com açúcar, por ter muito da fruta, se torna doce no meu paladar, né? A mamãe que eu amo. Aí quando eu me comportei bem, o papai me deu refrigerante. E aí a partir da adolescência, meu namorado, que eu amo, me presenteou com uma caixa de bombom. Eu começo a criar uma relação emocional com esse doce. O doce passa a adquirir um significado afetivo na minha vida, né? E aí o que acontece? Sempre que eu estiver carente, triste, deprimida, para me lembrar dessas pessoas que eu amo, me lembrar desse acolhimento que eu tinha, o que eu faço? Uma chance? Eu como doce. Vocês entenderam o quanto emocional tá ligado a isso? Então é preciso sim analisar, né? Eu como doce porque eu gosto de doce. Tá bom, tu gosta e tu consegue ficar sem, tu consegue reduzir, porque tu não precisa ficar sem, mas tu pode reduzir teu consumo, tá tudo bem. Agora, quando gera esse desconforto emocional, quando gera mais ansiedade ainda, a gente precisa parar e analisar se isso não é realmente uma compulsão alimentar. E, gente, quinto motivo, tá? Eu trouxe 5 aqui, não fujam que vai acabar daqui a pouquinho mais, temos mais live ainda. Quinto motivo, e aí vamos falar de nutrição. Alimentação desequilibrada. Então, funciona assim, ó. Nós ingerimos açúcar ou carboidrato, que fique bem claro que o carboidrato, né, ele vai ser convertido em açúcar, que é a glicose no nosso organismo, né? Então, nós consumimos açúcar ou carboidrato em excesso, tá? E a sua liberação, né, de insulina aumenta, tá? Há uma liberação maior de insulina no teu organismo. O que faz o teu organismo entender que tu precisa repor a energia que foi embora, tá? É essa interpretação que o corpo faz. Logo, tu precisará comer mais açúcar ou carboidrato, né? Então, isso voltará a estimular a insulina e assim sucessivamente, criando um ciclo, tá? Favorecendo a compulsão e fazendo com que o teu corpinho entenda que tu precisa de açúcar e carboidrato o dia inteirinho. Vocês conseguem entender isso? Então, assim, ó, trazendo uma ideia assim bem orgânica para vocês, é isso que acontece. Então, gente, uma dieta rica em comidas refinadas. Vamos falar de comida refinada? Sheila, o que é isso? Que eu não entendo bolhufas. O que seria comida refinada? Comida refinada são basicamente os alimentos derivados de farinhas refinadas, como a farinha de trigo, por exemplo, tá? Um pãozinho branco, né? Um cacetinho, um pão fatiado, uma bolacha, um bolo mais simples, né? Sem muita fibra. Isso são alimentos, né? Refinados, são comidas refinadas, tá? Carboidratos refinados. Então, quando a gente consome mais carboidratos refinados, a gente pode, então, ter esse desequilíbrio nos níveis de glicose, por tudo isso que eu expliquei anteriormente para vocês, aumentando o desejo por doces. Então, comece a avaliar a alimentação de vocês. Vocês comem muito carboidratos refinados? A alimentação de vocês é baseada em carboidratos refinados ou não? Eu equilibro. Eu geralmente como pão integral, eu coloco na minha rotina algumas coisas mais integrais. Eu até gosto do arroz branco, do pão branco, mas eu costumo dar uma caprichada nas fibras, uso muitas sementes, uso aveia. É equilíbrio, gente, é equilíbrio. Agora, quando a minha alimentação é muito, muito, muito baseada em comidas refinadas, a minha tendência, né, é ter mais vontade de comer doces, ok? O baixo consumo de gorduras ou proteínas, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não come gordura, mas a gordura faz mal. Oi? Oi, como assim? Né? Gordura faz mal, né? Gordura causa colesterol. Ok. Então, se a gente pensar em tudo que faz mal, né? A gente vai pirar. Então, assim, a gente, não é questão de fazer... Todos os nutrientes, os macronutrientes são importantes. Os macronutrientes são compostos por carboidratos, gorduras e proteínas. Então, quando a minha alimentação é só baseada em carboidrato e eu consumo muito pouco gordura, porque gordura aumenta o meu colesterol, porque gordura acumula gordura acumula gordura na barriga, né? Ou proteína, não, carne vermelha é um veneno, né? Carne no geral. Então, assim, ó, quando a gente deixa a gordura, tá? Fontes de gordura e fontes de proteína, que eu já falei aqui, carne, leite, queijo, ovos, ela é menos evidente na minha alimentação. Obviamente, ela tem que ser menos evidente, tá? Em torno de 50% da nossa alimentação
Ela tem que ser de carboidratos. Mas quando o consumo é maior ainda e eu consumo cada vez menos gorduras e proteínas, o que acontece? Meu organismo fica menos saciado. Porque a proteína e a gordura, ela tem uma digestão mais lenta e ela mantém a saciedade de vocês por mais tempo, tá? Então vocês ficam menos saciados. E quando vocês estão com fome, e é uma defesa do organismo, né? Maiores as chances de aumentar o consumo de carboidratos. E qual a fonte de carboidrato que vai te oferecer glicose mais rápido? Doce. Não é verdade? Vai te dar a energia que tu precisa. É uma defesa do teu organismo, não é? O organismo precisa. Se é uma coisa que o teu cérebro vai fazer por ti, né, lutar pela tua sobrevivência. E lutar pela sobrevivência inclui come. Come e acumula gordura. É isso que ele vai fazer por ti. Então, todo esse processo que a gente está falando aqui de emagrecimento, de compulsão, é uma luta nossa, né, contra o próprio organismo que está te defendendo. Isso é lei da sobrevivência, é o teu corpo te defendendo. Tá com fome, tu não comeu gordura, tu não comeu proteína, tu fez um pratinho lá de macarrão, né? Só com molhinho de tomate. Não botou um guisadinho, nada, né? Só aquele macarrão assim amarelinho, sem nada. É pobrezinho ali, só com um molhinho, né? Uma coisinha de nada. Aquilo ali não vai te manter saciado. Aquilo ali não vai trazer saciedade. Então, em seguida, tu vai estar com fome. E o que o corpo vai pedir? Carboidrato de novo, porque é a energia mais rápida e fácil que ele tem. E ele precisa de energia para sobreviver. É sobrevivência, tá, gente? Outra questão são as carências nutricionais também, né? A falta de alguns nutrientes, por exemplo, como magnésio e cromo, tá? Magnésio e cromo, tá? Eles aumentam o desejo por doces. Então, se está deficiente esses dois nutrientes no teu organismo, maiores são as chances de tu ter esse desejo absurdo por doces, né? Então, alguns exemplos aqui de fontes de magnésio para você saber, para vocês saberem se vocês estão comendo magnésio, né? Então, abacate, as oleaginosas, Sheilo, que são oleaginosas, né? Então, é a castanha, nozes, avelã, amendoim, são tipos de oleaginosas. As leguminosas não são legumes, são leguminosas, que é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, tá? E até, vocês encontram magnésio, sabe onde, gente? Até no chocolate. Tá, mas olha só, você tá falando de uma live de compulsão por doces, não posso comer com chocolate. Quem disse? Pode sim. A questão, gente, é o equilíbrio. Palavra de ordem a partir de hoje. Equilíbrio. Vocês têm que ter equilíbrio na vida de vocês, em qualquer área, que dirá na alimentação. E fonte de cromo, então, como eu disse, né? Quando está deficiente, vocês também vão ter vontade maior de comer doces. Inclusive, a gente usa uma suplementação chamada picolinato de cromo, que além de ajudar ali como um termogênico, né? Ele ajuda nessa redução da vontade de comer doce. Isso sim a gente faz manipulado, tá? Isso é uma manipulação que se faz, tá? Se prescreve essa manipulação para as pessoas terem menos vontade de comer doce. Mas não adianta também tomar suplemento aí, né? Manipulação, se todo o resto tá errado, tá? Então fica ligado. Não adianta inserir coisas para resolver, que eu sempre disse. Agora há pouco eu disse pra uma paciente, meu intestino tá preso, não sei o quê. Então tá, vou comer ameixa. Para. Né? Em vez de comer ameixa, primeiro tenta corrigir o que tá errado. É a mesma coisa que eu digo para vocês. Em vez de inserir o picolinato de cromo, tenta descobrir o que tá errado e consertar da maneira mais natural possível, tá? Não que não seja natural, mas da maneira mais natural possível. Então, fonte de cromo, carne vermelha. Então, aqui é um alerta para quem é vegetariano, né? Trigo integral. Então, a farinha de trigo integral. Maçã, banana, cenoura. Tem várias fontes, tá? Então, maçã, banana e cenoura são coisas básicas, apesar do preço da cenoura, né, gente? Mas são coisas básicas na nossa rotina, que a gente come, então não é tão difícil assim a gente ter deficiência, né? Agora, se vocês não comem frutas, se vocês não comem carne, é bom repensar aí essa organização alimentar, ok? E também outro ponto para a gente falar, ainda dentro dessa alimentação desequilibrada, né? Que é a quinta causa aqui da compulsão por doces, é a dieta muito restritiva, né? Eu defendo muito, vocês sabem, quem me acompanha aqui no Instagram, né? Eu sempre defendo que restrição não é o caminho. Tu até pode achar que é, mas restrição não é o caminho, simplesmente por um motivo. Restringir gera compulsão. Como assim? Gente, quem é que aguenta, tá? Eu acabei de dar um exemplo aqui claro para vocês. Quem é que aguenta ficar sem as coisas que gosta ou comendo pouco, passando fome, para atingir o objetivo de emagrecimento? Definitivamente. Quantas vezes tu já seguiu esse caminho
E definitivamente quantas vezes ele funcionou. Agora só um pouquinho, me responde da maneira certa. Quantas vezes funcionou? Não é, naquela vez lá que eu fiz uma restrição lá com a nutricionista e eu fiz uma dieta bem focada, bem regradinha, ali com poucas, né, calorias, eu consegui emagrecer. Eu te perguntei o que realmente funcionou. Funcionou por quanto tempo? Funcionar para mim é funcionar para o resto da vida. Funcionou fazer restrição naquele momento? Funcionou por um mês, então não funcionou. Entendo que funcionar algo, né, um tipo de tratamento que funcione no emagrecimento é algo que tem que ser para sempre. Não é um funcionamento provisório. Entendam isso, não é funcionamento provisório. Então, restrição é provisória. Tu vai fazer por um tempo, mas com o tempo tu vai acabar, né, desistindo daquilo, porque ninguém merece. Vocês entendem isso? Ninguém merece passar fome. E aí, voltando ao que eu acabei de falar para vocês, eu não falei para vocês que o cérebro, primeiro, isso eu não contei antes, mas o cérebro é o maior economizador de energia. Ele vai fazer de tudo para te deixar numa vibe relax. Ele não quer que tu gaste energia, porque essa energia ela é usada para a sobrevivência. Então ele vai fazer de tudo para tu ficar lá no teu sofá, não te incomodar com as coisas, né? Ele vai fazer de tudo para te manter na zona de conforto, porque ele te quer vivo. Te quer viva. Entenderam? Então ele é o maior economizador de energia. E ele tá buscando sempre sobrevivência. Entenderam? Então como é que o cérebro vai te manter nesse processo focadinha, disciplinada, lindinha, se esse processo está relacionado à restrição? Definitivamente. Parem de agir assim. Né? Parece redundante falar, se vocês forem atrás do Google, pesquisa, vocês vão ver que hoje em dia ninguém mais fala em restrição. Né? São poucos os profissionais que defendem a restrição alimentar. E respeito quem defende, também não tô, né, cada um sabe de si. Mas eu, Sheila Pereira, nutricionista, master coach de emagrecimento, eu vou defender sempre que a vida tem que ser leve, o processo de emagrecimento tem que ser leve, que de pesado já basta os quilos que tu carrega. É isso. Então aprendam que restringir, inclusive restringir os doces, não vai ajudar. Então começa diminuindo aos poucos, né? Quem sabe assim, eu posso melhorar a qualidade desse doce que eu como. Eu posso, em vez de escolher esse chocolate ao leite, começar com um chocolatinho 40%, que é considerado um chocolate meio amargo. Começo ali mudando um pouquinho. E eu vou mudar, mas lá em casa todo mundo gosta. Não é só tu que tem que se beneficiar com essas mudanças, é a família toda. Então, quem sabe não combina com o marido, com os filhos. A partir de hoje nós vamos consumir chocolate 40%. E daqui num futuro próximo, se Deus quiser, todos nós estaremos consumindo chocolate 70%. Ai, Sheila, como tu é chata, mas todo mundo gosta. Nunca mais vou comer um chocolate ao leite? Vai. Mas não vai ser mais aquela regra, entendeu? Não vai ser aquela rotina de todo dia. A mesma coisa com açúcar, né? Gosto muito de açúcar. Quando a pessoa diz assim, eu não consigo ficar sem açúcar no café, isso já é um sinal de compulsão. É sinal que a pessoa tem um apego muito grande àquele açúcar. Porque eu costumo dizer assim, usem a frase assim, eu não costumo ficar sem o açúcar do café ainda. Usem essa frase, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Ainda. Né? E comece aos poucos, dá para reduzir, usa 2 colheres, diminui para 1 e aos poucos vocês vão se libertando desse paladar. E é incrível, né? Depois que vocês param de consumir esse tipo de doçura, um açúcar a mais ali no café, um chocolatinho que troca o percentual de cacau, vocês vão vendo que o paladar de vocês muda. E aí vocês vão comer um doce, sei lá, num lugar, na casa de alguém, enfim, vocês vão dizer, nossa, que troço doce. Vocês vão perceber realmente que é algo diferente. E que faz toda a diferença a gente colocar qualidade no doce que a gente come. Eu não tô dizendo pra ninguém, não precisa zerar doce na vida de vocês. Ninguém precisa disso, tá? Mas a gente pode fazer escolhas melhores, sim. Que além da gente controlar essa compulsão, a gente também vai trazer saúde e qualidade de vida para nós e para todas as pessoas que nos rodeiam. Então, gente, o importante, né, para se encaminhar aqui pro final dessa live é primeiro a gente identificar as causas. Quem não assistiu desde o início, essa live vai ficar gravada, então assiste desde o início para entender quais são as 5 principais causas, na minha humilde opinião, né, que podem te gerar a compulsão por doces, né? Entendeu de onde vem? Preciso entender de onde surge para começar a criar o caminho para resolver. Ai, Sheila, mas eu me identifiquei com as 5 causas que tu falou. Ok, então vou procurar uma ajuda aí profissional que vocês estão precisando. Agora, se foi 1, 2 causas, talvez vocês mesmas consigam por si só começar a contornar esse processo, né? Então, cada motivo que eu trouxe aqui tem uma solução diferente.
Então, primeiro desvenda e depois começa a buscar as soluções, né? Citei algumas aqui para vocês, né? E para vocês entenderem de uma vez por todas, doce não é vilão, né? Como assim, Sheila, o açúcar tem efeitos prejudiciais para a saúde? Tem literatura falando aí, ó, horrores a respeito do açúcar. Se a gente for levar o pé da letra, a gente nem come mais, nada, né? Nem respira. Mas o doce, ele passa a ser um vilão quando vocês comem em excesso e quando vocês têm essa relação de usar o doce para tapar os buracos emocionais da vida de vocês. Entendem? Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês estão muito quietos hoje, né? Poucas pessoas se manifestaram aqui. Mas eu espero que tenham absorvido esse conteúdo, que ele é incrível. Essa live vai ficar gravada, então tu corre lá, já salva para não perder essa live. Tá? E compartilha, né, no aviãozinho ali. Manda para aquelas amigas formiguinhas que vão gostar de saber desse assunto. Tenho certeza que alguma dessas causas elas vão se identificar. E com o que a gente conversou aqui nessa live, eu tenho certeza que já vai ser aí, ó, um start para mudar essa situação e, né, diminuir a compulsão por doces e começar a gerar, então, os resultados que vocês vêm buscando no emagrecimento. Certo, gente? Então, gratidão para vocês que ficaram comigo aqui até o final. Muito obrigada mesmo. E não deixem de salvar para garantir esse conteúdo aí para sempre, que aí depois vocês podem assistir novamente e colocar tudo em prática. Beijo grande e até a próxima semana. Ah, um recadinho importante. A princípio, essa live hoje foi feita num horário especial, mas estou avaliando a possibilidade de trocar, então, as nossas lives em vez de quartas-feiras para as terças-feiras. Mas isso eu vou comunicando vocês aqui nos stories do Instagram, certo? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau!